E um idoso de 93 anos morreu ontem em um incêndio na cidade de Cambé. O corpo dele foi encontrado no banheiro da residência que ele morava. Ainda não se sabe como que o fogo iniciou. A mangueira jogada no quintal mostra a tentativa de apagar as chamas, que consumiram praticamente toda a parte interna do imóvel, que mesmo sendo de alvenaria, ainda possuía algumas estruturas em madeira. O incêndio foi registrado na Rua dos Emigrantes, Jardim São José, na cidade de Cambé, no final da noite de quarta-feira. Dagmar Sérgio Piveta, de 93 anos, não conseguiu sair e morreu dentro da casa. A suspeita é que o fogo tenha começado no forro aqui da parte de baixo da casa e depois se espalhado para o restante do imóvel. Um dos filhos do idoso tentou por 2 vezes resgatá-lo, porém inalou fumaça e teve que ser socorrido por vizinhos. Na manhã seguinte ao incêndio, o Fabian, genro do seu Dagmar, voltou até a casa, ainda sem acreditar no que havia acontecido. Ele era uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Todo mundo amava muito ele. Vocês desculpam, mas não consigo falar mais nada, não. Eu via ele todos os dias, minha esposa cuidava dele todo santo dia. E ele estava bem e aconteceu isso aí. Mesmo de idade, ele estava forte, estava lúcido? Sim, ele tinha saúde. Foi uma fatalidade, né? Não tem mais o que dizer. O Fabian, aqui ontem, onde que o fogo teria começado, inclusive o seu cunhado, ele foi, por vizinhos ajudaram a retirar ele aqui? Sim, os vizinhos ajudou bastante. E agora a gente não sabe dizer direito aonde que começou, né, o incêndio. Uma perícia será feita pelo Instituto de Criminalística para a confecção de um laudo, que deve apontar a causa do incêndio. Senhorzinho de 93 anos de idade, cara. 93 anos de idade, e que infelizmente morreu vítima dessa tragédia na cidade de Cambé. A gente fica muito triste, né? Porque hoje em dia você chegar aos 93 anos é difícil. Porque a gente se alimenta bem, a gente cuida pouco da saúde, a verdade é isso mesmo, tá? A gente cuida pouco da saúde, embora a qualidade de vida hoje, se a gente for olhar antigamente, ela é até melhor. Porque se você olha uma pessoa antigamente, com 40 anos, ele parecia que tinha 60, porque era luta, trabalhada ali mesmo, sabe? Pobrezinha, era dificuldade. Hoje você vê as pessoas vivendo até mais, né? Então, mas vai chegar até os 93 anos de idade, cara, não é fácil. É muito difícil. Daí você olha um senhor desse, morando ali na residência, e infelizmente começa o fogo, não dá para saber ainda. Tudo pode ter sido uma vela, pode ter sido um curto-circuito, pode ser tudo. Não dá para saber. O Corpo de Bombeiros chegou no local ainda para combater as chamas, né, o incêndio. Até eu vi ali, aliás, quero mandar um abraço aqui para o Silvio, né? O Silvio lá do Portal Cambé, cara, muita gente boa que tem nos auxiliado, nos colaborado com a gente aqui na TV Tarobá, então quando pode, a gente também tem uma parceria muito bacana com ele. Silvio, um abração para você, obrigado aí pela parceria de sempre, né? E eu estava vendo ali até a live dele, ele falando o seguinte, que eu vi, na verdade, eu escutei alguém falando assim, mas o bombeiro demorou, não sei o quê, e ele explicando, falou, gente, uma cidade com, acho que é em torno de 140 mil habitantes, não me falha a memória que ele falou, 140 mil habitantes, cidade de Cambé, uma cidade importante para a cidade de Londrina, tem uma guarnição, tem um caminhão, daí quando acontece algo de grave lá, tem que pedir apoio de Londrina. Você imagina até essa de Londrina deslocar para lá, independente se sai do quartel central ou do Zona Sul, vai demorar, cara. Vai demorar 15 minutos para chegar lá. Não tem como ser menos que isso. Tem como ser menos. Daí vai a primeira guarnição, tem que deslocar lá. A cidade também tem vários pontos ali. Nem tudo é perto ali do quartel central do Corpo de Bombeiros da cidade de Cambé. Então, o que precisa, na minha humilde opinião, é aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros em Cambé. Está precisando já de mais gente para trabalhar lá. Mas daí tem todo o trâmite do governo do estado do Paraná, tem que conversar com o chefe do Corpo de Bombeiros, né, o diretor-geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Paraná e tentar resolver esse problema, para que outros casos não venham a acontecer. A informação que eu explico é assim, que teriam demorado, mas é que na hora do desespero, 5 minutos parece 50. Às vezes 5 minutos parece 50, e você sabe disso. Uma perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil vai verificar o que teria iniciado o fogo nesse imóvel. Edson Neves tem mais detalhes para a gente. Edson, esse idoso, ele morava sozinho lá? Tinha algum familiar nas proximidades? O que você tem de informação a respeito disso?
Boa tarde novamente, Cid, para quem está acompanhando o Tarobá Notícia. Hoje de manhã a gente foi lá em Cambé, nós conversamos com alguns vizinhos, conversamos com o Fabian, que é o genro do seu Dagmar. A princípio, o seu Dagmar, ele e um dos filhos, ele tinha 4 filhos, um dos filhos morava ali com ele, só que a esposa do Fabian, a filha do seu Dagmar, esposa do Fabian, ela ia lá todos os dias. Então, assim, a visita dos filhos na casa do seu Dagmar, ela era frequente, Por mais que não morassem ali, tem outros filhos que já estavam casados, que moram, inclusive, fora ali de Cambé. Então é uma situação realmente muito triste, porque, como ele disse, era uma pessoa muito querida. Nós conversamos com uma vizinha que ela até não se sentiu à vontade em dar entrevista, mas ela disse assim: olha, o meu marido, quando ele estava com câncer, o seu Dagmar vinha fazer companhia a ele. Eles foram vizinhos praticamente 30 anos. O que eu tenho de idade, o seu Dagmar, ele era vizinho dessa senhora, inclusive dessa vizinha, que ela pediu nem para citar nome, nem nada, mas eu conversei com ela hoje de manhã. Então, realmente, todos os vizinhos ali, toda a população da Rua dos Emigrantes ali no Jardim São José, eles estão muito abalados com o que aconteceu ontem. O Fabian, o genro do seu Dagmar, ele informou que uma perícia da Polícia Científica iria até o local, não soube precisar o horário, mas para justamente se fazer essa perícia e tentar identificar onde que teria sido o foco desse incêndio. Há suspeita de que tenha começado no forro, e aí, claro, o fogo foi ali para um andar mais acima, e aí também pegou o fogo no restante da casa. A gente vai acompanhar agora um trecho do Corpo de Bombeiros falando a respeito desse trabalho de combate às chamas, e, infelizmente, essa vítima fatal que o incêndio registrou. Enquanto o Corpo de Bombeiros de Cambé deslocava para cá, a Sargento Adriane já solicitou o apoio de Londrina, e Londrina também deslocou para cá. O Corpo de Bombeiros de Cambé chegou rapidamente aqui em primeiro, e depois o caminhão do Corpo de Bombeiros de Londrina, lá, sediado ali na Tietê, chegou no apoio também. Quando nós chegamos no local, aqui a ambulância já foi atender uma vítima, uma das vítimas, o senhor, um rapaz. Ele inalou bastante fumaça, ele teve um pouco, mas ele estava em código 1, não estava grave, não tinha nenhuma lesão grave, mas estava bastante agitado, porque ele saiu, conforme mesmo ele falou, conforme ele mesmo disse, ele saiu da residência, aí depois ele entrou para tentar pegar o pai dele e não conseguiu por causa das chamas e saiu. E isso foi imediatamente, então as chamas já estavam muito altas, E aí, quando nós chegamos, realmente, as chamas, quando a primeira guarnição chegou aqui no local, as chamas já estavam bem altas por causa da condição da casa, Ela é mista, ela é alvenaria e madeira, tem um assoalho de madeira, e ela é alta e também com bastante madeiramento, paredes de madeira, que foi o que acabou queimando. Esse senhor foi encontrado dentro do banheiro da residência, caído dentro do banheiro da residência. Aparentemente, a causa da morte já foi atestada pela equipe do SAMU, foi por causa de asfixia. Ele inalou muita fumaça, muito monóxido de carbono, e aí ele não conseguia respirar. Nem mesmo o senhor filho da vítima fatal, ele não soube informar, ele não sabe o que aconteceu, também não quis entrar nesse detalhe, ele estava muito nervoso, ele está trazendo para si a culpa, por causa do que aconteceu. Todo momento a nossa equipe tentando acalmar ele, e ele se sentindo culpado pelo que aconteceu, mas ele não disse, não suspeita do que pode ter acontecido para ocasionar o incêndio. Tá aí, Cid, o Tenente Justino do Corpo de Bombeiros dando mais detalhes. Então, a princípio, o seu Dagmar ele teria morrido asfixiado justamente por conta dessa fumaça tóxica, causada por esse incêndio. Ele foi encontrado dentro do banheiro, não dá para saber se ele tentou se esconder ali ou se realmente ele não conseguiu sair do banheiro. Fato é que uma pessoa de 93 anos tem a mobilidade reduzida, infelizmente acabou sendo vítima dessa tragédia, E a gente, claro, os nossos pêsames à família do seu Dagmar, O Tenente Justino até disse que o filho dele, esse homem de 49 anos, estava muito abalado, quer dizer, vão precisar de muito apoio da família nesse momento, de ajuda psicológica, talvez, justamente para poder, superar esse trauma que restou por conta desse incêndio ontem à noite lá em Cambé. Estava pensando nisso agora, viu, Edson, enquanto eu estava vendo essa reportagem, essa entrevista do Tenente Justino, e vinha na cabeça, do apoio psicológico que esse rapaz vai ter que ter. O apoio da família, de amigos, de vizinhos, porque
Você imagina, você está ali sempre com o pai, você está ali conversando com o pai, daqui a pouco você sai, no que você retorna, o fogo a casa já está pegando fogo, você tenta voltar para tirar o pai, mas a chama é muito, muito alta, você não consegue. E você perceber que tudo que você podia fazer, você tentou para salvar o pai, mas não conseguiu, vai ser difícil a gente tentar até colocar na cabeça desse jovem que ele não teve culpa alguma. Ele tentou, mas para um filho perder o pai dessa forma é uma dor imensurável, né, Edson? Exatamente, Cid. Até lembro, agora não vou saber ao certo o mês, acho que foi começo do ano, fevereiro, março, até se alguém na redação, no Twitter lembrar, ok. Mas teve aquele incêndio lá no Milton Gavete, não sei se você está lembrado de cabeça agora, Cid. Tinha um casal que morava lá e a filha deles era uma pessoa especial, então ela precisava ali de ajuda, de auxílio no caso, até mesmo nessa questão da mobilidade. A mãe, ela foi socorrida, só que aí o pai, ao sair da casa, ele retornou para tentar salvar a filha e os dois acabaram morrendo carbonizados. Então, nessas horas, nesse dia, até é difícil a gente colocar o que é certo e o que é errado, volta, não volta. Ali, claro, entra muito coração, entra muito o instinto, né? Então, quer dizer, esse filho, ele tentou resgatar o pai, não foi possível, acabou perdendo dessa maneira trágica. Então, agora é realmente enfrentar esse luto e depois, claro, né, com a ajuda de familiares, de amigos, poder seguir em frente, que, né, só quem passou por situações semelhantes a essa ou que perdeu um ente querido sabe muito bem como é que é essa situação. Edson, como a morte desse senhor foi confirmada no local, a criminalística esteve lá também fazendo os levantamentos. O perito conseguiu, numa primeira análise, ali, definir o que teria causado esse incêndio, ainda é muito prematuro tentar fazer um levantamento. Ô Cid, a gente não tem essa informação confirmada no momento, viu? A gente apurou essa informação de que ontem a criminalística esteve lá, só que depois retornaria na casa, conforme o Fabian nos disse hoje de manhã na entrevista, que retornaria lá para também fazer mais algumas análises. Agora, é claro, né, em caso de incêndio, acontece realmente que esse laudo demora alguns dias, até por conta também dessa demanda da polícia científica. Então, não é um documento que é feito rapidamente, por mais que tenha havido, né, a morte lá no local. Então, somente acho que nos próximos dias é que a gente vai ter ali uma resposta por parte da polícia científica sobre as causas desse incêndio.